Antes de começar esse vídeo, deixa eu te contar uma coisa. Você quer me encontrar? Agora, dia 19 de junho, eu vou estar na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. É isso mesmo, feriado de Corpus Christi. Eu vou estar lá. Às 11 horas da manhã, eu vou estar no Espaço Ziraldo. São 200 lugares. Quem chegar, pega lugar. E depois, a partir das 3 horas da tarde, eu vou estar no estande da VR Editora, dando autógrafos, abraços e fotos. Combinado? Dia 19 de junho, Bienal do Livro do Rio, a gente se encontra. Beijo! Agora vai pro vídeo. Se você mora neste Brasil de meu Deus, você deve estar sabendo da polêmica do humorista Léo Lins. Léo Lins é um cara que diz que faz piada. As piadas dele são sempre piadas que atacam minorias. Então ele faz piadas racistas, homofóbicas, etaristas, gordofóbicas, esse tipo de coisa. Recentemente, ele foi condenado a 8 anos de prisão, que certamente ele não vai cumprir porque ele vai recorrer, ele é réu primário, enfim, mas eu não vou nem entrar nessa questão. Eu só estou dando o contexto de quem é Léo Lins. E aí você deve estar pensando, nossa, mas um psicólogo tem que falar sobre isso? Muito mais do que você imagina. Então, só para terminar de contextualizar, tem muita gente dizendo que absurdo, a condenação de Léo Lins é um ataque à liberdade de expressão. Esse é um argumento que a gente precisa ver. Talvez sim, talvez não. Isso vale uma reflexão. Outros estão achando que é somente mais um comediante sofrendo cancelamento por um mundo que está muito chato, muito politicamente correto, onde as pessoas estão com muito mimimi. Também é um outro argumento que a gente precisa ponderar. Talvez sim, talvez não. Mas, na verdade, o que eu gostaria de propor nesse vídeo é que a gente olhasse para esta questão por um outro ângulo. Um ângulo talvez mais profundo e provavelmente mais desconfortável também. Quer saber do que é que eu estou falando? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E aí, para começar, para você não achar que eu sou um psicólogo pitaqueiro, que está dando pitaco sobre qualquer coisa, porque acha que pode falar sobre qualquer coisa. Não, eu não acho que eu posso falar sobre qualquer coisa, mas na posição de psicólogo eu falo da perspectiva que me cabe. Então, deixa eu só te contar uma coisa. Sabe quem já escreveu e muito sobre o humor? Freud. Freud, o pai da psicanálise. Pois é. E deixa eu te contar o que é que Freud dizia sobre o humor. Freud dizia que o humor é uma das formas mais nobres e mais inteligentes que nós humanos encontramos para lidarmos com as nossas dores. É como se a alma da gente dissesse assim: eu passei por isso tudo, eu passei por essa desgraça, mas ainda assim eu sou capaz de rir, eu sou capaz de achar graça. Tanto que pessoas que riem de si mesmas, como eu, eu morro de rir de mim mesmo, são pessoas que tendem a ter mais saúde mental. Não que eu tenha muita, mas quem ri de si mesmo está num bom caminho, segundo Freud. Ou seja, para Freud, o humor verdadeiro, nesse sentido, é um gesto de coragem. É uma forma psíquica de transformar a dor que a gente vive, ou as dores que a gente vive, em algo que salva a nossa alma. Então, você está vendo que psicólogo tem o que falar sobre humor? Ah, bom, ó. O velho Freud já lá falando. Então, dá sim para a gente observar e entender o que é que está por trás do humor de Léo Lins. Porque o problema é quando o humor deixa de ser um abrigo para a alma e se torna uma arma. E aí começa a reflexão.
No show de Léo Lins, que rendeu a ele mais de 8 anos de prisão, pelo menos em primeira instância, as piadas giram em torno da dor do outro. Negros, indígenas, deficientes físicos, idosos, gays, pessoas que sofrem preconceito por serem nordestinos, ou seja, ele faz piada com tudo o que provoca socialmente algum tipo de dor, algum tipo de ferida no outro. E aí vem a pergunta: isso ainda é humor ou é crueldade travestida de piada? Porque veja bem, o que acontece aqui é o seguinte: se eu encurtar muito o que Freud quer dizer quando ele está estudando o humor, ele está dizendo o seguinte, que o humor ele faz sentido e é humor quando ele zomba de quem está no poder, quando o humor é utilizado para fazer críticas sociais às classes dominantes. Na hora em que eu zombo ou acho graça de minorias ou de pessoas que têm questões com a própria identidade ou com o próprio corpo, com a própria imagem, aí eu não estou falando de quem está mandando, eu estou fazendo bullying, eu estou fazendo pirraça, eu estou fazendo humilhação. Entende que isso não é humor? Humor, para ser humor, tem que zombar de quem está por cima e não de quem está por baixo. Quem está por baixo socialmente, se eu faço isso ser risível, não é piada, é chacota, é deboche, é humilhação, é espizinhamento. Então não é mimimi de não se pode mais falar nada. Pode, você pode falar o que você quiser. Agora você também pode arcar com as consequências do que você fala. E não é engraçado falar de quem está por baixo. É engraçado falar de quem está por cima. É interessante, por exemplo, fazer piada com o rei da Inglaterra. Isso vale, é interessante. Agora, com o gari, não, isso não é interessante, tá entendendo? E é por isso que Freud falava em um tipo de piada a qual ele chamava de hostil. A piada hostil é exatamente aquela que não é dirigida a quem está por cima, ela é dirigida a quem está por baixo. E aí aqui vale lembrar que rir de alguém é muito diferente de rir com alguém. Então, quando o palco é usado para reforçar zombarias, desigualdades, sofrimentos, ou para colocar alguém numa situação vexatória, a gente não está mais falando de arte nem de humor. A gente está falando em gozo, num gozo sádico, num gosto por humilhar o outro. E isso não tem nada de engraçado. Nossa, mas então quer dizer que a gente não pode mais fazer piada com nada? Na verdade, tem muitas coisas com as quais você pode fazer piada. Política, por exemplo, nesse país é uma piada. Agora você quer saber, você pode fazer piada com cego, você pode fazer piada com deficiente, você pode fazer piada com gay. Você pode, sabe quando? Se você for o cego, se você for o deficiente ou se você for o gay. E por que é que neste caso pode? Porque neste caso, a pessoa que está fazendo a piada, ela está rindo dela. Ela não está nem se rebaixando, nem reforçando estereótipos de humilhação. Ela simplesmente está rindo dela. Tem uma cega muito divertida que faz piada, que agora não me recordo o nome dela, que ela faz piada da cegueira dela. E aí fica muito engraçado, porque é ela rindo dela. E aí é isso que eu queria que vocês entendessem. Léo Lins, ele não é livre. Ele é livre, ele pode falar o que ele quiser. Não é. Ele é prisioneiro. Prisioneiro de um desejo sádico, de um desejo de rebaixar, de humilhar.
e, claro, de usar isso para ganhar dinheiro. Mas mesmo assim, mesmo que ele esteja fazendo propositadamente para atrair um determinado tipo de público e ganhar dinheiro, ele é preso, ele é prisioneiro a questões internas que levam uma boa carga sádica, que talvez ele nem perceba, mas não há nenhuma liberdade de expressão nisso. O que há é um aprisionamento inconsciente e um clamor por dizer: eu quero o direito de ser sádico, eu quero o direito de pisar quem está embaixo. Para, bebê! Para, porque não é por aí. E Freud já tinha mostrado isso, ó, faz tempo. Então, quando o riso precisa do outro sendo diminuído para que o riso se faça, não é o humor que está em jogo, muito menos liberdade de expressão. O que está em cena é a atuação de um desejo sádico. Desejo sádico que em alguma medida todos nós temos, mas que a gente precisa aprender a conter. Porque muitas vezes a gente quer machucar o outro por raiva, por uma série de coisas, mas nós precisamos conter o sádico que existe dentro de nós. Então, quantas vezes a gente escuta alguém dizer alguma coisa claramente ofensiva e aí ela solta logo depois: brincadeira, tá? Tô só brincando. Ou então: hoje a gente não pode falar mais nada. Tudo as pessoas se milindram, se ofendem. Esse tipo de frase é só uma forma de tentar escapar de uma responsabilidade. Eu vou insistir no que eu disse no começo. O humor, para ser humor, precisa debochar de quem está por cima e não de quem está por baixo. Porque as palavras e as piadas, depois de ditas, elas não somem no ar, elas marcam, elas criam realidade, elas fazem com que pessoas se sintam ainda piores do que elas já se sentiam, elas reforçam estereótipos, ela faz com que preconceitos fiquem ainda mais fortes na sociedade. Então, não. Uma simples piada não é só uma simples piada que se evapora após uma risada. É uma ideia que eu planto num conjunto de pessoas. Agora, também não estou pegando o Léo Lins para Cristo, não, tá? Ele não é um caso isolado. Léo Lins é espelho. Ele é espelho de uma parte da sociedade que ainda acredita que rir do sofrimento do outro é inteligente, é libertário, é meu direito. Mas a verdade é que é mais fácil rir da dor do outro do que olhar para as próprias feridas. Porque quando você está fazendo piada com coisas muito dolorosas, como segregação racial, como abuso de menores, como discriminação por sexualidade, como o lugar da mulher na sociedade. Isso são coisas muito dolorosas e você está rindo para não olhar para as suas dores, porque você é uma pessoa marcada por muita dor. Eu tenho certeza que Léo Lins é uma pessoa marcada por muita dor interna. Então, o humor verdadeiro no sentido freudiano, né? O humor que Freud admirava, é muito diferente disso. O humor para Freud, ele não nega a dor do outro, mas ele não se alimenta da dor do outro. O humor verdadeiro, independentemente de direito de expressão, não se alimenta de quem está por baixo. Ou seja, o verdadeiro humor é aquele que nasce da superação e não da opressão. É aquele que junta as pessoas, que faz com que elas estejam mais em comunhão e não aquela que separa seres humanos, dizendo: este grupo daqui é risível, este outro também, e nós somos a elite. Não é essa a função do humor.
Porque a função do humor é, sobretudo, apontar as contradições da vida e as contradições sociais sem ter que pisar em ninguém que já está pisado por vida. E o que eu queria que, na verdade, vocês entendessem é que, no final das contas, esse caso não é só sobre este comediante em especial. É sobre o que a gente, enquanto sociedade, ainda acha engraçado em 2025. Porque este senhor lota teatros de pessoas que pagam caro para ir assistir ele. Então é preciso que se diga o que é que a gente ainda está achando engraçado nisso aqui. A gente enquanto sociedade. E mais do que isso, o que é que nós estamos dispostos a chamar de liberdade quando isso tira a dignidade de outro ser humano? Você realmente consegue abrir a sua boca e dizer que algo que humilha e que tira a dignidade de um grupo ou de outro ser humano, o nome disso é liberdade? Você tem realmente a coragem de dizer isso? Então, antes de defender o direito de que se pode fazer piada com tudo, faça-se a seguinte pergunta: o que é que ri da dor, da desgraça ou do sofrimento de alguém fala de mim? Que qualidade de ser humano sou eu que me dou o direito de rir porque uma pessoa tem uma deficiência física, ou porque é velha, ou porque é gay, ou porque é mulher, ou porque seja lá o que for? Que qualidade de alma é a sua que acha que a liberdade suplanta a dignidade humana? Pense nisso. Tchau, até a próxima!